Meus queridos amigos, amigas, aqui estamos de volta para gravar o último programa deste projeto, conforme nós anunciamos na semana passada. No programa anterior, nós encerramos de fazer a leitura, a análise e os comentários da conclusão do Livro dos Espíritos, e hoje nós reunimos aqui o Alcir Almeida, o Adilson Mariz, que começou comigo, eu comecei com ele o início deste projeto, lá nos idos de 2018, e hoje nós três vamos fazer o encerramento desse projeto, deixando para vocês, esta possibilidade de conhecer um pouco da doutrina espírita por intermédio deste programa que foi feito para você. Mas eu vou chamar a nossa vinheta e na sequência a gente retoma com o nosso bate-papo. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Adilson, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado pelo convite, sempre uma satisfação poder estar com vocês dois, Alcir Almeida, Ricardo Honório, muito obrigado pelo convite. É uma honra. E Alcir, esse é o nosso último encontro neste projeto, né, Almeida? Com certeza, muito obrigado. Gratidão ao Adilson, gratidão a você, gratidão a cada um dos nossos irmãos que nos acompanharam nessa jornada. Eu só posso falar isso. Muito obrigado. E eu faço minhas suas palavras, né? Com certeza. Já se vão... Eu fiquei surpreendido, rapaz. Essa semana eu fui levantar uns dados, né, para ver quando foi que nós começamos. E em 2018, eu fui chamado lá na tua sala e recebi o convite para participar desse projeto contigo. Isso. Né? E eu pensei que a gente estaria aqui há uns 6, 5 anos, 8 anos já, que nós iniciamos. Foi no dia 26 de abril de 2018, foi ao ar o primeiro programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida, apenas em áudio, né, Adilson? Isso. Eu e o Adilson começamos e fomos até o programa 100 e pouco. Depois é que a Comunhão conseguiu nos oferecer este estúdio belíssimo e maravilhoso. Ainda não esse, né? Ainda era o outro pequeno. Ainda era o outro, é verdade. Ainda era o mais pequeno. Bem restrito, né? Mas já era já foi um avanço. Isso. Era no cantinho ali. Era, do cantinho, é verdade. Adilson, eu queria começar este bate-papo por você. Nesses 8 anos, né? Já se foram 8 anos desde o primeiro programa. E eu queria saber de você qual o teu sentimento, também como presidente da Comunhão, sim, mas sobretudo como o iniciador, juntamente comigo, deste projeto. Qual o teu sentimento ao vê-lo concluído agora? O sentimento sempre é de muita satisfação, né? Que a gente, quando lança um projeto, nós temos em mente aquilo que esse projeto ele se conclua. E ele tem os seus desafios. Lembra que quando eu fiz o convite para você, a Comunhão ainda possuía poucos programas, né? Então, a estrutura da casa ainda era bem, vamos dizer assim, simples. Hoje nós temos uma capacidade de geração de programa muito boa. Nós temos 4 canais de YouTube hoje bastante preenchido com diversos programas. Fomos obrigados a abrir esses canais porque a quantidade, vamos dizer assim, de opções foi crescendo, mas naquela época não. Naquela época nós tínhamos pouca coisa e todo mundo sempre trabalhou dentro do movimento espírita, muito mais na, vamos dizer assim, divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não víamos, naquela época, nenhum programa voltado para fazer com que o Livro dos Espíritos, que é a base mesmo da doutrina espírita, ele pudesse ter uma, vamos dizer assim, compreensão mais no nível da nossa população em geral. Né? Que a gente pudesse desmistificar muitas das questões, porque as pessoas pegavam o Livro dos Espíritos, quando a gente estava à aula, elas, ao lerem as perguntas, elas tinham dificuldade até de fazer um aprofundamento dentro daqueles entendimentos. Então surgiu a ideia de fazer, olha, por que não trabalharmos com o Livro dos Espíritos de forma que esse conhecimento
ele pudesse ser aplicado no dia a dia das pessoas. Porque o evangelho é fácil. O evangelho, você aplicar o conhecimento do evangelho no seu dia a dia, faz parte, já é a própria vivência, né? A boa nova. Mas quando você pega uma filosofia, onde você vem com muito mais dados, fala sobre as leis divinas, fala sobre a origem do espírito e uma série de situações, como você tornar esse conhecimento acessível, e além de acessível, as pessoas, olha, isso aqui vai influenciar o que em mim? Hoje, na minha ação, né? Na minha reação. Então ele nasce com esse propósito. E eu quero agradecer a você de você ter aceito o desafio. E lá a gente até brincava, se você deve ter uma memória melhor do que a minha, de que como a gente não estava ao vivo, né, não tinha... Verdade. E a gente brincava até com a roupa. Né? A gente se permitia, né? Se permitia. Hoje nem tanto, né? A gente fica até mais à vontade, né? Hoje a gente tem que pentear o cabelo, fazer a barba, né? Eu não faço pentear o cabelo, que não é meu caso, né? Mas é interessante essa tua percepção, Adilson, porque, como você disse, o evangelho é para quem compreende minimamente, para quem aceita o evangelho como um guia para a sua vida, você tem oportunidades diárias de praticar o evangelho, se você quiser. O Livro dos Espíritos, nem tanto, né? Porque tem questões que você diz assim, caramba, mas o que é que isso aqui tem a ver comigo? Isso aqui é uma coisa muito... Né? E durante o nosso bate-papo, tanto eu e você, como depois e ultimamente eu e o Alcir, a gente consegue colocar todas as questões do Livro dos Espíritos no nosso dia a dia. Isso. Né? A gente começa a perceber que tudo é aplicável, se não da mesma forma que o Evangelho, mas de alguma forma, com certeza, você pode tirar ensinamento de tudo que está ali. E eu vou ficar com essa dúvida ainda por muito tempo, se a gente conseguiu efetivamente atingir, né, como uma orientação que eu recebi na década de 90, numa reunião mediúnica, um irmão me orientando com relação às minhas palestras, ele disse, meu irmão, você tem que atingir coração e mente dos seus ouvintes, né? Porque muitas vezes a gente eleva muito o nível da discussão e atinge só a mente, só o cérebro, e não atinge o coração. E em termos de espiritismo, nós já falamos aqui outras vezes, a gente tem que atingir os dois, coração e mente, senão a gente não consola, né? Levanta uma discussão, mas não gera muita coisa. E você, Alcir, que aprendizado você tiraria dessa experiência que a gente esteve aqui semanalmente batendo papo, comentando, você bem mais do que eu, porque eu levanto a bola e o Almeida quem vai lá e corta, né? o Alcir quem faz os comentários sempre interessantes. Que ensinamentos para você tiraria dessa experiência? É difícil colocar isso em 5 minutos, né? É muito difícil. Porque eu lembro, vocês devem lembrar também, porque, como diz o outro, caçula é ele, né? Mas é só por 15 dias. É só por 15 dias. Então eu posso falar que nós lembramos. A gente era criança, tinha uma expressão, era até um adesivo, ler Kardec. Lembra? Nos carros. Nos carros. O pessoal andava com um adesivozinho. A gente identificava o espírita porque tinha um adesivo no carro, ler Kardec, leia Kardec. Eu tinha um Chevette lá em Recife, a época que tinha um adesivo desse lá. Leia Kardec, se eu não me engano. É uma coisa assim. E, por vezes, como bem disse o Adilson, compreender, trazer para a vida a mensagem do Cristo expressa no Evangelho é uma coisa mais imediata, né? Agora, trazer efetivamente o conteúdo do Livro dos Espíritos, porque todo mundo acha que sabe até que efetivamente estude. E eu não sou diferente de ninguém. Mas eu já li esse livro 3 vezes. Quando eu comecei aqui, eu já tinha lido umas 3 vezes. Agora, você parar questão a questão,
mastigar aquilo ali. Tem um ditado chinês que diz que se você quer chegar aos 100 anos, você tem que mastigar, você tem que se alimentar mastigando os sólidos até que se tornem líquidos e tomar os líquidos como se fossem sólidos, né? Eu não sou, infelizmente não sou. Mas a gente tem que pegar cada questão dessa efetivamente e mastigar, né? Teve programa que eu ficava desesperado, não, essa questão não cabe num programa. E a gente fazia, né? Sim. Também não pode ficar, como diz o outro, fazendo autópsia, né, de cada palavra, de cada vírgula, mas aprendeu-se muito. Eu aprendi muito. Eu espero que quem nos acompanha tenha tido a oportunidade de refletir sobre cada uma dessas questões. Quando você vai pegar, só para ficar nos exemplos do Adilson aqui, as leis naturais, caramba, de onde o Kardec tirou isso? De onde ele tirou essa expressão lei natural? Né? E aqui a gente teve a oportunidade, peraí, existem leis divinas, que são perfeitas. Agora, de onde veio a expressão lei natural? Não, isso é porque lá no século XIX, a teoria do direito falava da existência de uma lei natural. Então ele pegou o rótulo e trouxe esse rótulo para dentro da doutrina, mas o conteúdo é outro. É só para a gente perceber, só para falar de um item. E a gente poderia multiplicar isso por 1019 questões, né? Ainda na noite de Natal, o Adilson estava falando sobre a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Caramba, dá para a gente fazer uma palestra só com a questão número 1. Despersonificando a figura divina. E o Kardec dá a oportunidade de a gente perceber isso. Isso é uma questão. Sim. Essa é uma. Eu me lembro que um dos primeiros programas que eu tive a honra de ser convidado para fazer foi para falar sobre a questão dos sentidos, né? E no texto falava que alguns médiuns diziam que eram capazes de enxergar com a ponta do dedo, né? Aí tu para olhar, mas que loucura é essa? O olho está aqui na cabeça, no alto. Peraí, uma coisa é o corpo físico, outra é o espírito. E a gente não costuma separar as duas coisas no dia a dia. E numa questão dessa, você tem a oportunidade de refletir que, como espírito, é possível você enxergar 360 em qualquer eixo. Sim. Né? Apenas para falar de uma coisa. E a gente poderia aqui ficar falando horas e horas, questões e questões. Estamos aí os 430? 430. 430 programas para refletir sobre isso. Né? O grande aprendizado é justamente esse. Olha, cada uma dessas questões não é para ser lida em 30 segundos e 1 minuto. Não. É para você parar. Mas de onde o Kardec tirou isso? Ah, mas foi o espírito de verdade. E daí? É porque o espírito de verdade disse que eu vou aceitar sem mastigar? Não é o que o Kardec ensinou. Tem uma expressão do Kardec, está lá em uma das revistas espíritas, quando ele diz que o espírita é essencialmente um livre pensador. Né? E muita gente não leu isso, muita gente não ouviu isso, não sabe disso. Né? E só para reforçar o que você trouxe agora, de que precisamos mostrar para todos, mas para os espíritas em especial, que pensar não é pecado. Né? Não. Refletir não é afronta à divindade. Questionar, desafiar muito menos, o conhecimento, né? não é ofensa. Tudo isso faz parte do dia a dia de quem realmente quer entender as coisas. E nós temos muito a entender ainda das leis divinas ou das leis naturais, porque eu acho que o Kardec usa como sinônimo lei natural e lei divina. Sim. Né? E uma oportunidade como essa, agora já respondendo a minha própria pergunta também me foi muito útil para a gente não aprender, porque estamos longe de ter aprendido. Recentemente eu em casa conversando com a Cícera, minha esposa, né? Ela fez um comentário, ela disse, vocês devem ter aprendido muito, né?
eu falei, a única coisa que eu aprendi foi o endereço de onde estão as respostas, que é o Livro dos Espíritos, né? A gente poderia repetir esse projeto da introdução. Seriam 400 e tantos programas diferentes. Mais 400 e tantos programas com conteúdos totalmente diferentes, Sim. porque a nossa percepção, a percepção que nós temos hoje, É diferente. com certeza não é a mesma que nós tínhamos em 2018, né, Adilson? Sim, sim. Responderíamos, comentaríamos de outra forma, né? É claro que não seria uma coisa viável do ponto de vista físico repetir o Sim. projeto. Sim. Mas eu digo isso pensando nos nossos ouvintes, para que eles não digam assim, não, eu não vou assistir esses programas porque eu já li o livro, já sei o que é. Não façam isso. E um detalhe, né, que quando a gente estava falando, que existem assim, realmente muitas variações nas interpretações, Sim. mas qual é a finalidade do programa? É dar você espaço. estimular a pessoa à pesquisa. Ou seja, ela escuta dentro do que vocês colocaram, ela começa a compreender alguma coisa, tem as suas dúvidas, aceita ou não, e dali ela parte, olha, eu já tenho uma coisinha a mais para pesquisar. O primeiro É um tijolinho. A base já está, a pergunta e a resposta, tem uma análise nossa, né? Uma tentativa de análise. Tentativa de análise nossa. E aí a pessoa ela se sente estimulada a saber se aquilo pode ser mais aprofundado, se ele concorda com o que foi colocado, se ele não concorda, porque o grande objetivo é esse, é você fazer com que a pessoa sinta interesse de compreender algo mais e dizer assim, olha, caramba, eu não tinha visto por esse ponto. E agora eu vou avaliar se isso aí é útil para mim. Então, a finalidade do programa é exatamente fazer isso, com que as pessoas, dentro desse conhecimento, consigam enxergar no seu dia a dia as suas ações, que são, vamos dizer assim, influenciáveis pelos esclarecimentos que os espíritos nos trazem. Você pode concordar, pode não concordar. Cada um dentro da sua, vamos dizer assim... Seu momento. Dentro do seu momento a gente tem que respeitar. Né? Tem uma frase, rapaz, eu não lembro, mas é alguém famoso que disse assim, a gente acredita naquilo que quer ou pode acreditar. Muitas vezes, você não está preparado para determinadas verdades, por mais verdadeiras que sejam, não é isso? E a gente tem que ter isso em mente. E dentro disso que você falou, já tem uns 2 anos, lá nos comentários no YouTube, um ouvinte escreveu e dizendo que não concordava com Que bom. né, o que eu e o Alci tinha dito. E eu falei, ótimo, me diz o que é que você concorda, como é que você vê essa questão, né? E eu estou esperando até hoje. Ou seja, ele não concorda, mas também não tem pelo menos não expôs o ponto de vista dele. E aí teve outros ouvintes comentando, né, que tinha sido uma grosseria desse... E eu falei, não tem nada de grosseria, o programa é isso mesmo. Né? E nós, eu e o Alci, nós repetimos várias vezes, gente, o que a gente está dizendo aqui não é uma verdade absoluta, é o entendimento que eu e o Alci temos hoje. Daqui a 10 anos a gente poderia comentar essa questão de forma diferente. Da mesma forma vocês não são obrigados a aceitarem a nossa percepção, a nossa visão como sendo... Isso é tão interessante que quando a gente está em sala de aula na fase de 1A, ou em sala de aula na evangelização com jovens que são 15, 16, 17 anos, e na própria mocidade, onde eles já são estimulados muito a questionarem, mas principalmente na fase de 1A, eu sempre deixo muito claro, gente, não aceitem, não é porque eu estou aqui falando, não é porque os outros estão conosco aqui, que vocês vão aceitar isso como verdade. Vocês têm que estudar para vocês entenderem onde aquilo alcança vocês. Se você não concorda, ótimo, eu vou respeitar. Não fique acanhado em momento nenhum em sala de aula de levantar o dedo e falar assim, não concordo porque meu ponto de vista é esse, assim, ou que você está entendendo a doutrina errada. E eu sempre digo, ninguém vai crucificar, ninguém vai expulsar você daqui, pelo contrário, você enriquece o debate.
Porque eu sempre gosto daquilo que você falou do desafio, né? É sempre bom a gente ser desafiado. Quando você é desafiado a um conhecimento e você é colocado, vamos dizer assim... Contra a parede, você tem que dar um passo à frente. Não, você fala assim, olha, eu já não dou um passo à frente. Eu digo assim, olha, se eu não souber a resposta, eu vou dizer assim, não sei, eu vou pesquisar. É isso que eu estou dizendo. O passo à frente você vai ter que alargar o teu conteúdo para ver se tu abarca, se você concorda, se você muda a sua opinião, ou se você tenta convencer o outro, aí você cresce. Você tem que dar um passo a mais no crescimento. Então, assim, eu sempre digo assim, olha, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim, ó, não tenho uma resposta para isso. Eu lembro quando eu estava no início da minha jornada como evangelizador, eu dava aula para jovens de 12 anos, né? E tinha um menino extremamente inteligente. Lá faz muitos anos isso, ainda tinha cabelo. Tudo. E aí ele chegou para mim, a gente... Eu conheci ele e ainda tinha cabelo. Eu não sei se você, quando conheceu ele, ainda tinha. Tinha. Aí esse menino olhou para mim, e se eu não me engano, isso aí Agora, pro outro lado, não tinha barba. Não tinha barba, não. Não podia. Não podíamos. Aí o que acontece? Se eu não me engano, eu comentei isso lá atrás, né, quando a gente falou no início do programa que falamos sobre Deus. Ele chegou na maior simplicidade, eu tinha dado aula sobre Deus. Aí ele chegou para mim e falou assim, professor, aquele pequenininho, né? Um óculinho assim, então, tipo nerd. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Gostaria que o senhor me respondesse. Pois não. Por que Deus nos criou? Porque Ele quis. Aí eu parei, olhei para ele e falei assim, olha, na essência, eu não sei, mas eu posso te falar uma coisa. Estou muito feliz por ele ter criado a gente. Estou muito feliz por ter criado. Não é que se a gente for pegar, tá lá no livro, pela sua vontade. Né? Mas assim... Para mim é instintivo, ele fez porque quis. Se ele não quisesse, a gente não estava aqui. Mas talvez, se eu fosse responder desse jeito, não ia atingir o objetivo. Não, mas é por isso que ele é evangelizador e eu nunca fui. Poderia parecer arrogante, né? Porque ele quis, pronto, acabou a história. Aí ele ficou me olhando assim, eu falei, você não está feliz de você existir? Tô. Então... Agradece que é o momento, né? Não, porque ele criou... Interessante. São essas coisas da vida. Adilson, e se você tivesse que apontar, né, citar agora um dos pontos ou o ponto mais importante desse projeto, por que esse projeto foi importante? O que é que tem de importante nesse projeto? Ou quando vocês imaginaram o projeto, ou agora, depois de tê-lo concluído, o que você apontaria como uma coisa importante? Olha, se a gente for analisar profundamente qual é o nosso papel como espírita, o que está descrito dentro do Evangelho, é nós levarmos a divulgação como ele até brinca, né? Eu digo que é uma brincadeira porque ele fala o dogma da reencarnação e da evolução sucessiva dos espíritos pelo bem ou o mal que ele praticou ou deixou de praticar, né? E até a sua, vamos dizer assim, não fazer nada, né? Então, as suas missões são a sua evolução são resultado da sua vivência nas suas missões. Ou você faz o bem ou deixa de fazer. E aí está a missão dos espíritos lá, dos espíritas, né? Que é divulgar a doutrina. Então, o que eu entendo como importante é que a gente conseguiu, dentro das nossas possibilidades, fazer com que uma mensagem tão rica, que é a base de toda a doutrina dos espíritos, que é o livro dos espíritos, onde ali a gente tem tudo. Se nós formos pegar todos os outros livros, eles estão divididos aqui dentro. E nós fazermos com que esse conhecimento vença fronteiras. Então, a partir do momento que a gente leva o conhecimento da doutrina espírita além fronteira, esse é o ponto mais importante, porque a gente está cumprindo com o que os espíritos planejaram para a nossa missão de espírito, ou seja, divulgar a reencarnação, a progressão dos espíritos. E aí, com esse entendimento, assim, não é esse saber, né? Aquilo não é o crer, é o saber, ou seja, já está intrínseco
em nós, que a gente sabe que as complicações e os resultados de saber que há uma reencarnação, uma lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, esse processo, você bota o motor para frente para você se modificar. Aquilo que eu te falei na entrevista, uma vez a gente falando assim, né, que no início a gente faz porque eu tenho conhecimento e sendo um processo egoístico, eu não vou te fazer o mal porque o mal vai me alcançar. Com o passar do tempo, isso aí a gente passa a admirar o processo e daqui a pouco a gente faz por amor. Eu faço bem porque faz bem, fazer o bem. Exatamente, isso já é um processo mais adiante. Então eu fico feliz, eu acho que ele alcança, porque nós estamos cumprindo com a missão que foi dada a cada um de nós, que está bem descrita dentro do Livro dos Espíritos. Esse é o ponto básico. Disso daí em diante, são várias coisas que podem acontecer. É verdade. Enquanto você falava agora, eu tenho esse hábito, quando eu estou fazendo entrevista, né, eu faço a pergunta e eu me imagino respondendo aquela pergunta, como é que eu responderia? E eu estava fazendo essa viagem aqui agora e me veio à cabeça aquele projeto daquela nave, esqueço agora, aquela que já ultrapassou os limites. Voyager. A Voyager, né? A Voyager, ela foi lançada há mais de 30 anos para cumprir um objetivo, há mais de 40, né? Isso. Tá próximo de 50. Já, né, Almeida? Poxa. Ela foi lançada para cumprir um objetivo e já extrapolou em muito os objetivos previstos. E continua ainda emitindo informações. Quando eu olho os nossos primeiros programas, há 8 anos atrás, e eu vejo que ainda tem gente acessando aqueles programas hoje, alguns já passaram de 10 mil visualizações, né? E eu digo assim, gente, qual é o final disso aqui? Não tem fim. Não. Né? Você coloca uma informação dessa na internet, no YouTube, e esquece. Né? Isso vai continuar gerando frutos muito além, provavelmente, até da nossa própria existência física. Com certeza. Né? Você parou para pensar, qual foi a última vez que vocês olharam para o céu à noite? Ontem. Ele viu ontem, e você? Não, eu nem lembro. Pois é. Quando aquela luz que você viu no céu foi criada? Aquela luz, muitas delas talvez nem Nem existam mais. aquela Nem existam mais. a estrela que criou não aquela tem, né? luz talvez não mais exista. E a luz está Mas lá. o brilho está aí. É isso que você... É exatamente isso. Mas quando Então- você falou da Voyager, eu só lembrei do Carl Sagan, quando eles iam desligá-la. Sim, Ele manda voltar para a Terra. Ah, E Espera um interessante pouquinho. aqui. Bate Espera um pouquinho. o ponto. Por uma questão de português, ele faz com que ela gire o eixo para a câmera poder focar a Terra. E bate aquele pontinho ali. Um pálido ponto azul. O pálido ponto azul. Eu tenho aquela imagem belíssima. E você sabe que essa imagem, ela quando eu vou fazer as minhas, vamos dizer assim, minhas meditações, então o que é que eu costumo fazer? Quando às vezes as coisas estão, vamos dizer assim, muito atribuladas, né? Eu sempre me projeto saindo da Terra e vendo aquele pontinho. E ali você se pergunta. É o texto dele, né? O texto do Sagan. Por exemplo, ali está todo o conhecimento humano. Toda a história. Ali as pessoas se matam por um pedacinho de terra. Todas as lutas Por estão um ali. poder pequenininho. Aí você olha em torno e fala assim, caramba, isso aí... Eu tenho que fazer um comentário, porque aconteceu agora eu entrando aqui na comunhão. Eu entro na comunhão e eu entrei e estava ao meu lado o Manuel. Sim. E ele fez um comentário, eu falei, mas você está coberto de razão, né? Aí ele, não, porque o canário é muito territorialista. E ficamos 3 assistindo. A briga dos canários. Não, um canário contra um João de Barro. Ah, tá. É sério, né? Aí eu falei, nós somos muito besta mesmo, né? Aí ele olhou para mim e falei, eles são, cara, parece ser humano, a gente briga e eles não estão percebendo que eles estão brigando entre si, mas tem comida e água para os dois. Para que precisa brigar pelo território? Dá para todo mundo, né? Exatamente. Então assim, aí quando eu faço essas projeções, eu me acalmo. Aí eu dou tempo, porque aí eu lembro do que o Chico fala, né? Tudo passa. Tudo passa. E o que Abigail fala para o Paulo, né? Ama, espera. Trabalha Ama, e perdoa. trabalha, espera. E perdoa. Mas o espera. As coisas vão acontecer.
Então não precisa você atropelar, não precisa você entrar em desespero. Tudo passa. Pai, já que vocês citaram o Paulo, eu já falei, inclusive, em algumas palestras, o Paulo, ele tem sido um refúgio para mim, muitas vezes, em função daquela frase que ele diz, né, que homem sou eu, né, que não consigo fazer o bem que desejo e não consigo evitar o mal que não quero. Porque eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes eu me percebo me cobrando além da conta, né? E aí, uma vez conversando com o Almeida, ele me deu assim um choque de realidade, não sei se você lembra disso, que você falou assim, isso é vaidade. E eu falei, pai, como assim, cara? Eu estou preocupado em ser uma pessoa melhor. Sim, mas espera, você não vai ser uma pessoa melhor só porque você quer ser uma pessoa melhor. Tem que dar tempo ao tempo, né? O nosso processo, e o nome já indica isso, de melhoramento, é um processo. Ele vai seguindo coisas a coisas. Não é um estalar de dedos. Me tornei espírito, agora eu sou espírito puro. Pronto. Não. Você tem que seguir o processo, né? E muitas vezes a gente fica meio que agoniado, querendo que as coisas aconteçam. Mas, gente, o nosso tempo está se acabando. Nós, se a gente fosse ficar aqui, bateríamos papo a tarde inteira, né? Isso. Então, eu vou pedir uma coisa para vocês dois, uma coisa rápida. Que mensagem você gostaria de deixar para os nossos ouvintes de hoje e os daqueles que nos ouvirão daqui a 10 anos, Almeida? Leia Kardec. E é só isso mesmo. Leia Kardec. Ok. Reflita, interprete, aprenda. Ótimo. E você, Adilson? Eu digo para eles assim, vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa que eu gostaria de ter quando eu adentrei a doutrina espírita. Gostaria de ter tido, né? Porque hoje, graças a Deus... Né, a tecnologia trouxe isso. A tecnologia abriu um espaço maravilhoso para a gente poder pesquisar, ler Kardec, estudar Kardec, pensar Kardec, sentir Kardec. Né? Isso é que o Emmanuel pede para nós. Então, assim, gente, assista aos programas, medite, escute as nossas colocações, discorde, concorde, pesquisem e utilize tudo isso para o que o Evangelho pede, para aplicar para você mesmo. E aí você se torna uma pessoa melhor. Porque não adianta o conhecimento, todo esse conhecimento que a gente procurou trazer, que é um conhecimento muito raso, muito básico nosso, muito raso, muito básico nosso, se você não pegar esse conhecimento e aplicar no seu dia a dia. Por isso que é o Livro dos Espíritos no nosso dia. Nossa vida. Né? Na nossa vida diária. Então a gente tem que aplicar, porque nessa aplicação a gente se torna uma pessoa melhor. É o processo da evolução, né? Hoje eu sou melhor do que eu fui ontem e com certeza amanhã eu serei melhor do que eu sou hoje. Então, existem muitos espíritos com muito conhecimento, mas que ainda não praticam o bem. Então, nós não podemos nos deixar permitir que isso aconteça conosco. Então, pega o conhecimento, transforme-se, aplique em você. E sejam felizes, né? Porque, quem sabe, já nas próximas encarnações, a gente, quando voltar, esse conceito esteja muito mais forte, com certeza vai estar, e a gente vai ter outros programas para escutar, né? Com melhores conteúdos, né? Com melhores conteúdos. Né? Gente, muito obrigado a vocês, obrigado a Adilson pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço pela confiança depositada, né? E pela oportunidade de participar não só da Comunhão Espírita de Brasília, mas participar da vida dos nossos ouvintes que nos acompanham há 8 anos, semanalmente, nos ouvindo. Obrigado ao Alcir pela companhia nos últimos 3, 4 anos, se não me engano. Acho que até mais. Até mais de 4 anos, né? Foi antes da pandemia. É verdade. Nos anos depois que o Adilson precisou sair. Eu saí mais ou menos no 100, você chegar a 400 e lá vai ter. É verdade, é verdade. Agora, como instituição, ou seja, a presidência da casa, eu quero agradecer a você, Alcir, a você, Ricardo Honório, pelo brilhantismo que vocês conduziram o programa
e cumpriram fielmente a tarefa, porque muitas vezes a gente começa um projeto e o projeto morre no meio do caminho. Quantas vezes isso aconteceu? Então fica o agradecimento da Comunhão Espírita de Brasília a vocês dois pelo brilhante trabalho. Que venham outros. Agradeço, que venham outros. Que venham outros. Então tá bom. Gente, e a vocês, meu muito obrigado pela companhia semanal, pelas mensagens que vocês enviaram, nos felicitando, nos questionando, nos criticando, nos agradecendo. Tudo isso faz parte deste projeto de autoconstrução humana. Nós nos autoconstruímos, vocês aí do outro lado da telinha também se autoconstroem, e é assim que nós construímos uma humanidade mais crística, uma humanidade cada vez mais próxima do Cristo, mais próxima daquilo que Jesus espera de nós. Que Deus nos abençoe a todos, que Jesus ilumine os dirigentes da Comunhão Espírita de Brasília, que todos nós que participamos desta grande casa possa contribuir com outros projetos, com outras produções que possam levar até vocês um pouco de espiritismo, mas principalmente um pouco do Cristo, um pouco de Jesus para todos nós. Amém. Forte abraço a todos e até o próximo projeto. Fiquem com Deus.